A paz do Senhor, amados. Aqui quem fala é o Diácono Daniel, professor da Escola Bíblica Dominical na ADS, na classe de jovens. Nós estamos estudando a revista O Tempo de Conquistas e vamos abordar nesta videoaula a segunda lição, que tem por título O Chamado de um Líder. O nosso texto bíblico base está em Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao 9, que fala assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para que veres os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés assim tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vamos abordar a passagem da morte de Moisés à liderança de Josué. Nós podemos ver aqui, como nós estamos falando do chamado de um líder, que ele vem para ser o sucessor de alguém pelo qual Deus fez grandes feitos. Só que nós temos que também analisar que cada líder é levantado por Deus em um tempo com um determinado modo de agir para uma determinada situação. Moisés ele foi levantado no Egito para libertar o povo da opressão de Faraó e depois fazer com que o povo saísse de lá e atravessar o Mar Vermelho. Já Josué é levantado como um líder para fazer o povo atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra que foi prometida. Então nós vemos que Moisés é um líder libertador, já Josué ele vem com um caráter de conquistador, alguém que vai ter que estar à frente do povo, liderando batalhas, liderando a forma que o povo vai se proceder dentro da Terra Santa, que o Senhor tinha prometido a Abraão desde o seu chamado em Gênesis capítulo 12. O primeiro tópico dessa lição fala-se de um novo tempo, onde Deus vira para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. E ele fala: levanta-te, pois, agora. E aí nós temos que entender que Josué ele era alguém que era um escravo dentro do Egito, recebeu a promessa de libertação, saiu junto com Moisés e todo o povo, e mais na frente ele foi um dos 12 espias que entraram na terra para analisar a terra, para trazer um relatório até Moisés e todo o povo de como era aquela terra. Então nós vemos que ele é alguém que foi se adaptando até chegar neste momento. Ele é alguém que foi preparado por Deus na sua trajetória, na sua história, para viver esse novo tempo. E após a morte de Moisés, Deus fala com ele: levanta-te, pois, agora, ou seja, assuma a liderança. Deus está colocando para ele que ele se posicione, porque um líder, uma de suas características é aquele que se posiciona. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus ele escolhe Pedro, e ele vira para Pedro e fala: olha, apacenta as minhas ovelhas. Se nós analisarmos a personalidade de Pedro, ele é sempre alguém que ele está tomando a iniciativa. É sempre alguém que em tempos difíceis ou em tempos onde as pessoas não sabem muito o que fazer, o líder ele tem isso nele. Nós podemos analisar um outro caso também, quando Deus ele vai chamar Gideão, por exemplo, no livro de Juízes. É onde Gideão ele está malhando o trigo no lagar, num tempo de adversidade ele dá um jeito, ele procura uma forma de poder não parar as suas atividades, de não parar aquilo que ele tinha que fazer, que é levar o alimento para sua casa. E quando nós analisamos a vida de Josué, nós vemos que quando ele volta com aqueles espias, 10 deles, a maioria deles, vai falar sobre as dificuldades, o povo que eles deviam enfrentar. E Josué e Caleb eles já vêm com um relatório diferente. Eles falam que a terra é boa,
que o fruto daquela terra era muito bom e eles vêm trazendo uma mensagem de ânimo. Então nós já analisamos que Josué ele é um líder pela forma em que ele reage diante de uma situação. Nós sabemos, as pessoas também quando fazem estudos sobre liderança, elas vão afirmar que nem todos estão aptos a serem líderes. Há uma pergunta, quando falamos sobre liderança, que é se alguém pode ser formado um líder ou se a pessoa já nasce um líder. E o que tem-se como consenso é que há características inatas numa pessoa, nos seus traços de personalidade, seu modo de agir e de reagir diante das situações, que o tornam apto a ser um líder, mas que ele precisa também ser preparado. E foi o caso de Josué, alguém que tinha já isso nele, tanto é que Deus o escolheu, mas que precisou passar por um treinamento com Moisés, estar ao lado de Moisés. Nós vemos, por exemplo, quando o povo começa a profetizar, e havia quem profetizasse no meio do povo, e Josué ele chega até Moisés, e ele vai falar que estão profetizando, e Moisés ensina ele, olha, deixa que eles profetizam. Quem dera que todo Israel profetizasse. Então você vê que Josué ele foi aprendendo, ele foi sendo lapidado. Ninguém nasce um líder pronto, você nasce com características de líder, e você tem que passar por um processo de melhoramento, de adaptação, de lapidação. E foi por esse momento em que Josué passou até chegar nesse momento. E ele tem iniciativa, que é o terceiro ponto deste tópico, o qual ele levanta e toma essa posição de líder para poder guiar o povo até a terra prometida, passar ali o Rio Jordão e enfrentar as dificuldades que eles teriam do outro lado. E aí no segundo tópico, nós já podemos analisar os conselhos o qual Deus traz para Josué. O primeiro é que ele tinha que atravessar com todo o povo. Diferente do que foi com Moisés, onde houve um período de caminhada de 40 anos, onde aqueles que murmuravam, aqueles que desobedeceram, que tentaram ao Senhor no deserto, ficaram para trás. Agora Deus trata de um modo diferente e orienta Josué a fazer o seguinte: atravessa com todo o povo. E se nós formos ler um pouco depois, vamos analisar que no meio daquele povo havia pessoas como Acã, por exemplo, que era desobediente, que tinha em si ganância, e que por causa disso ele trouxe uma derrota temporária ao povo contra a cidade de Ai. Mas mesmo assim, o Senhor Deus ele não ignorou ou não afastou Acã ou outras pessoas que poderiam ter esse procedimento como o dele, de estar sob a liderança de Josué. E nós podemos entender que o conselho de Deus para um líder é, mesmo que no meio do grupo, mesmo que no meio daquelas pessoas, entre seus liderados, haja alguém que não se comporta ou que não se porta como todo o povo deveria se portar ou deveria agir, ele não exclui. Ele não tira do meio daquele povo, ele não é ali seletivo. Porque essa própria pessoa, mais à frente, se ela continuar com aquele procedimento e se ela não melhorar os seus caminhos, como a própria Bíblia diz, ele mesmo acaba se ausentando, ele mesmo acaba se denunciando no meio do povo, e é o que acontece no exemplo de Acã. Quando ele desobedece, ele traz essa derrota ao povo, e ali Josué ele vai orar e buscar ao Senhor, e ali é apontado que Acã e sua família não mereceriam estar com aquele povo conquistando aquela terra. Então o líder ele jamais pode julgar antes que alguém tome alguma posição ou atitude. Não pode haver esse pré-julgamento ou esse preconceito da parte de uma liderança para com seus liderados. O segundo ponto é não se esquecer de Moisés. Deus ele vira para Josué e fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, serei contigo. E tudo aquilo que ele pôde observar e aprender com Moisés se tornou a sua prática como líder. Assim como Moisés ele teve coragem de crer no impossível e levantar aquele cajado diante do mar para o mar se abrir, assim Josué, seguindo as orientações de Deus, colocou os levitas à frente do povo com a arca da aliança, e o Jordão também se abriu. As vitórias que Moisés teve contra aqueles povos da além do Jordão, Josué também pôde ouvir ao Senhor e ter as suas vitórias, como foi o caso ali de Jericó, não seguindo uma estratégia bélica, mas uma estratégia espiritual. Então foi muito importante ele ter um líder, ele obedecer a alguém, ele observar alguém. Como a gente falou no tópico anterior, um líder ele é alguém que ele vai ser preparado ao longo do tempo. Ele já não nasce totalmente capacitado. Então é importante que haja uma liderança anterior, o qual ele observe, ele sirva e que vai ser exemplo para ele.
Quando nós olhamos um pouco na Bíblia, em outros casos, por exemplo, Eliseu, ele teve Elias como a sua base. Nós vemos que a vida do rei Salomão, enquanto ele seguia os preceitos do seu pai Davi, ele era bem sucedido como rei diante de Deus e diante do povo. E assim também Josué. Por isso que Deus fala com ele, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ou seja, mantenha-se íntegro, assim como Moisés se manteve. Mantenha-se obediente, assim como Moisés se manteve. Por isso que um líder ele sempre precisa de uma referência, ele sempre precisa de alguém em que ele vai se espelhar e manter a sua liderança. E o terceiro tópico é viva, pregue e medite nas Escrituras. E aqui nós podemos ver que o conselho de Deus para Josué foi: medite nesse livro de dia e de noite e será próspero. Nós vemos aqui, podemos fazer um link com o Salmo 1, que diz que aquele que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. E ele medita nesse livro de dia e de noite, e tudo quanto fizer, prosperará. Este livro, o qual nós estamos falando na época de Josué, no tempo de Josué, são o que nós chamamos de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, que a maioria dos teólogos dá autoria a Moisés, e que Josué ele segue cada preceito, cada ordenança daquela, para poder dirigir o povo e assim obter a vitória nos tempos da conquista. O tópico 3 dessa lição, nós podemos basear em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Primeiro, reconhecer o chamado. Josué teve que reconhecer que Deus o chamou. E Deus para tal fala: Josué, não te mandei eu, mostrando que não era uma liderança que foi apenas escolhida por Moisés. Se nós vemos em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, Moisés chama a congregação, chama Josué e o mostra como seu sucessor. Mas não era simplesmente porque ele era um bom servo de Moisés, mas porque o próprio Deus o escolhera. Ele teve que reconhecer que esse chamado ele não foi simplesmente porque ele estava ali perto, ou simplesmente porque ele foi preparado, porque ele analisou a liderança anterior, mas porque havia um projeto de Deus para a vida dele. Tanto prova que Josué não foi simplesmente um líder bélico, ou simplesmente ele exercia uma liderança social, mas também uma liderança espiritual. Em momentos difíceis, ele buscava orientação ao Senhor. Em momento em que o anjo do Senhor apareceu, foi a ele, Josué, que o anjo do Senhor apareceu, lhe mostrando que Deus estava com eles naquelas batalhas. Então ele exerceu uma liderança não somente terrena, mas uma liderança também espiritual. Na segunda parte desse tópico, deu o seu máximo, encorajando Josué a se esforçar, a não se acostumar com aquilo que ele já fazia, mas buscar fazer um pouco mais, ou buscar fazer de uma forma cada vez mais regrada, cada vez mais alinhada com o propósito que Deus tinha para ele. Nós vemos que em algumas lideranças na Bíblia, a partir do momento que eles param de se esforçar, ou que eles param e acham que está suficiente o que fazem, eles acabam caindo, eles acabam pecando, eles acabam errando. Um exemplo disso é o rei Davi, que é um rei até hoje reconhecido em todo o mundo, na história dos judeus, como um grande rei. Porém, num determinado momento, ele acha que ele já não tem mais que estar presente nas batalhas. Era uma época onde todos iam à guerra, e ele decide ficar na sua casa, no seu repouso, e ele olha para Betseba, naquele seu momento de descanso, e acaba adulterando com ela, e isso acaba gerando outros erros, outros pecados que ele vem cometer, causando a morte de Urias, causando uma pequena perda numa batalha de propósito, levando ali outras vidas a serem ceifadas, e depois, mais à frente, ele é repreendido pelo profeta Natã e sofre uma sentença que a espada não se apartaria de sua casa. Ou seja, quando um líder ele se acostuma com aquilo que ele está fazendo e ele não busca ver no que ele pode melhorar, no que ele pode progredir, ele para de se esforçar, como Deus orienta Josué, ele acaba caindo. Na vida do próprio Josué mesmo, nós vemos que em determinado momento, os gibeonitas, ao saber da fama do povo do Senhor em conquistar a cidade dentro de Canaã, eles vêm para enganar. Eles pegam, colocam roupas velhas, eles pegam um pão bolorento, fazem como se estivessem vindo de uma terra muito longínqua, que ouviram falar das grandes promessas e grandes feitos do Senhor, e fazem uma aliança com Josué. E Josué ali, antes de buscar ao Senhor, de buscar a orientação, ele firma aquela aliança e depois ele vê que ele é enganado. Então nós vemos que o próprio Josué, em algum momento, ele relaxa na posição em que ele está. E isso é muito importante para um líder, que ele esteja sempre atento.
próprio Jesus, quando ele vai falar com os seus discípulos, ele fala: vigiai e orai. Estarmos apercebidos em todo momento. E é o ponto-chave para um líder ele obter sucesso e vitória. Jamais deixar de estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, a quem se aproxima a ele, buscando sempre oração e orientação ao Senhor e também aos anciãos que o Senhor levanta no meio do povo. Se Josué tivesse parado um pouco mais, esperado um pouco mais, talvez ele não teria feito aquela aliança, que não lhe custou grandes danos, mas que foi algo que, aos olhos do povo, ele ficou, até certo ponto, mal visto por fazer aliança com alguém e depois ver que tinha sido enganado. Ainda no tópico 2, o comentarista ele faz uma ressalva interessante, dizendo assim: muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. E assim nós podemos ver também na caminhada cristã. Dentro mesmo da nossa denominação, muitas das vezes, você vê jovens, como nós, que têm um propósito e uma chamada. E que começam a exercer esse propósito, essa chamada, assim como Josué foi chamado e começou a exercer. Porém, por holofotes, famas, mídias sociais, acabam se destoando daquilo que foram chamados para fazer, que é o louvor a Deus, que é a pregação da verdade, que é trazer o verdadeiro conhecimento bíblico, e acabam se enveredando por outros assuntos, por outros temas, e acabam assim perdendo ali o foco do seu chamado essencial, daquilo que Deus o preparou durante esse tempo de busca para exercer. E assim nós também, como Josué, devemos estar atentos para que não percamos o foco daquilo qual Deus nos chamou. Que nós possamos sempre, nesses momentos, parar e resgatar as nossas origens em Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos. Por que Deus nos trouxe aqui? Por que Deus nos fez ser quem somos? Enquanto nós mantivermos essa linha, jamais perderemos o foco no chamado de Deus para nossas vidas. E na terceira parte desse terceiro tópico, o comentarista ele faz as seguintes abordagens. Primeira, prosperidade, em Josué 1:3. A segunda, a derrota dos seus inimigos, Josué 1:5, a parte A. E a terceira é a presença de Deus, Josué 1:5, a parte B. Quando nós vemos falando da prosperidade, é que o Senhor estaria com ele. Ele tomaria por posse, por herança, todo lugar onde ele colocasse a planta do seu pé junto com aquele povo. Então nós podemos entender que o Senhor está falando com ele: ande, caminhe, prossiga, porque se ele não fizesse essa varredura naquele local, se ele não caminhasse, se ele não fosse de cidade em cidade conquistando, eles não alcançariam o objetivo final. Nós podemos ver um pouco depois que nem todas as tribos, segundo a divisão que Josué fez, alcançaram aquele propósito, acabaram tendo um terreno um pouco menor. E nós vemos aí que se enquadra num quadro de falta de fé, de falta de conquista. Nós podemos ver, por exemplo, a tribo de Simeão, que mais à frente ela vai ser anexada, né? A tribo de Judá ao seu território. Nós temos, por exemplo, a tribo de Dan, que começou a conviver junto com os cananeus que ali habitavam, em vez de expulsá-los, em vez de destruí-los, e depois eles tiveram que migrar para uma região mais ao norte de Canaã. Então, temos que crer na promessa. Assim como Josué tinha que acreditar, tinha que crer, ainda mais sendo o líder, sendo aquele que estava à frente. O outro ponto é a derrota dos seus inimigos. Ninguém se susterá diante de ti. Quando Deus fala isso para Josué, em Josué 1:5, ele está afirmando que Josué receberia vitória sobre os seus inimigos, que eles não estariam de pé, mesmo sendo povos mais fortes, mesmo sendo povos que já existiam como nação naquele lugar há muito mais tempo, mesmo tendo uma história diferente da que eles tiveram, que eles vieram da escravidão, passaram o tempo no deserto e agora estavam entrando, e aqueles povos já estavam assentados ali há alguns séculos, há algum tempo. Então, ele tinha que ter consciência que mesmo que o braço de carne, como nós sempre falamos, mesmo que estivesse com os inimigos, mesmo que os inimigos tivessem mais recursos, o próprio Senhor o daria vitória. Acreditar no impossível e levar o povo a crer também, como um verdadeiro líder deve fazer. E a terceira parte é a presença de Deus, que eu tenho para mim como a mais importante, que eu não vos deixarei, não vos abandonarei. Assim nós podemos lembrar também do episódio que Moisés passou, quando o povo ali irrita a Deus, tenta a Deus no deserto, e Deus fala: olha, enviarei o meu anjo diante de vós. E Moisés diz: Senhor, se não for a tua presença, nós não sairemos deste lugar.
priorizar a presença de Deus nas nossas vidas é o fundamental para vencermos. Quando nós lemos o livro de Isaías, no capítulo 52, nós vamos ver que o Senhor ele não está com a sua mão encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Porém, o profeta ele vai aconselhar dizendo que as iniquidades do povo faz separação entre ele e o seu Deus. Para que a presença de Deus se mantivesse com Josué, se mantivesse com o povo, para que eles pudessem conquistar, haveria necessidade de se santificarem, assim como estava na lei o qual Moisés deixou. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ter uma vida de santidade não quer dizer que você vai acertar em todo o tempo, em que você vai estar sempre diante do Senhor imaculado, mas que você vai buscar a cada dia se separar de tudo aquilo que pode te afastar do seu propósito, tudo aquilo que pode ser desobediência diante do Senhor, ou até mesmo aquilo que não pareça um pecado tão agravante diante dos nossos olhos humanos, mas que vai te tirar do foco e do objetivo em que Deus te chamou para exercer. Assim como Josué precisou ter a cada dia sempre se voltando à lei do Senhor, sempre se voltando aos preceitos, o qual foram deixados, para que ele pudesse viver uma vida santificada diante do Senhor. E o próprio Josué, mais à frente, se nós formos ver, ele vai aconselhar o povo antes de ir para Jericó. Ele fala, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, buscar uma vida de santificação é de suma importância para que possamos ter conquistas em nossas vidas, para que possamos exercer uma liderança, aqueles que são chamados para ser líder, ou até mesmo para ser bons liderados. Então, o que conseguimos concluir, fazendo a análise do chamado de Deus na vida de Josué, é que ele era alguém que tinha capacidades em si, na sua personalidade, alguém que precisou ter um modelo, que no caso foi Moisés. Com ele aprendeu, com Moisés e Josué aprendeu, foi corrigido quando cometeu alguns erros, e ali ele pôde ser preparado para estar diante do povo. Vimos também que Josué precisou sempre recorrer à lei do Senhor, foi a ordenança qual Deus deixou a Moisés, lembrando-se do que Deus já tinha feito no passado na vida de Moisés, e como Moisés tinha conduzido o povo até chegar àquele momento. Foi de suma importância para a sua liderança, a sua experiência de vida, sua experiência pessoal, tudo que ele passou desde quando ele estava como escravo no Egito, até o momento em que ele andava no deserto junto com todo o povo, a experiência que ele teve dentro de Canaã, sendo um dos espias, estando sempre à tenda de Moisés, sempre próximo de Moisés, e também a sua experiência de guerra, como foi o exemplo quando os amalequitas atacaram Israel. Ele estava à frente da batalha, ali liderando o povo, ele já dava indícios de que seria um bom líder. E assim também nós podemos fazer uma aplicação em nossa vida de que as experiências do qual Deus nos faz passar, a experiência que nós temos com Deus a cada dia, é o que nos está preparando para exercermos o nosso chamado, para exercer o ministério qual Deus tem te colocado para fazer. E nós vemos também que em todo o tempo Josué ele precisou estar vigilante, estar atento, não perder o foco do que ele foi chamado para fazer, que é levar o povo a conquistar, levar o povo também a ter intimidade e comunhão com Deus, aproveitar a todo o tempo e buscar a presença do Senhor, porque foi uma promessa do Senhor estar sempre com ele. Nós podemos ver que quando Deus chama um homem, ele está mostrando que ele mesmo o capacita e estará junto com ele. E quando nós temos essa noção, não há espaço, não há margem para que haja o ego ou a altivez, como nós podemos observar no caso de Josué, que belicamente não era tão preparado, mas obtinha vitórias seguindo as ordenanças do Senhor. Assim também como em nossas vidas. Muitas das vezes você pode olhar para momentos e dizer que não é a pessoa mais preparada ou indicada para estar naquele local ou exercendo aquela determinada função, mas deve crer que o Senhor o colocou ali e tem um propósito na sua vida. E assim nós encerramos esta segunda lição. Desde já queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado. Convidamos também para que possam assistir as próximas videoaulas. Toda a equipe da EBD aqui agradece, da ADS. E aproveitando este momento, gostaria de orar por você e a sua família. Vamos encurvar nossas cabeças e falar com Deus nesse momento, amém? Pai bendito, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula que o Senhor tem nos concedido.
cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem acompanhado, Senhor, as lições, buscado um pouco mais de Ti através da Tua palavra, Senhor, e que possa, Senhor, fazer o efeito o qual ela vem, ó Pai, fazer, que é libertar e transformar o homem, que a cada lição, Senhor, possamos crescer um pouco mais em estatura e graça diante de Ti, que cada lar, ó Pai, que cada, Senhor, pessoa, o qual tem aberto, Senhor, um tempinho, ó Pai, para poder acompanhar essas videoaulas, Senhor, possam ser edificados por Ti, Senhor, e assim Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.